Segunda parte do nosso Evangelho no Lar, estudo do livro Meditando a Vida, do Lama Padmasambhava, capítulo 6, Paz no Dia a Dia. O tema de hoje é Caminho Espiritual, onde o Lama diz: existem 3 refúgios que nos levam além da experiência cíclica. Este é nosso objetivo. Para podermos reconhecer estes refúgios, ouvimos ensinamentos. E aí surge o budismo. Precisamos do caminho espiritual para superar a experiência cíclica. Quando encontramos refúgio, o caminho espiritual cessa. Enquanto a experiência cíclica não cessar, o caminho espiritual será necessário. Portanto, fazemos prática não só para interromper a experiência cíclica, como também para nos vermos livres do caminho espiritual. Esse ensinamento, pessoal, eu considero como um dos ensinamentos, se não o ensinamento mais profundo que qualquer tradição espiritual pode nos legar. Porque quando o Lama nos diz que o objetivo do caminho é não só nos libertar do sofrimento dessa nossa experiência mundana, mas também, ao final, nos libertar do próprio caminho, né? Isso é muito bonito, né? Porque isso significa o quê? Que o caminho espiritual, seja ele qual for, seja ele budista, seja ele hinduísta, seja ele cristão, seja ele muçulmano, ele é como um barco que a gente utiliza para atravessar um rio. A gente atravessa o rio, utiliza o barco, fica no barco enquanto estivermos trafegando naquela correnteza, né, perigosa do rio, mas ao chegarmos na outra margem do rio, nós não precisamos carregar o barco nas costas, né? Então o caminho espiritual é esse barco que nos fará transpor, né, ou nos transportar da margem da ignorância e do sofrimento para a margem da lucidez e da felicidade genuína. E quando nós chegarmos nessa margem, nós não precisamos mais do caminho espiritual. Quando nós atingirmos a iluminação, nós não precisamos mais estar apegados a este ou a aquele caminho espiritual. Em outras palavras, o problema não é ser espírita, católico, evangélico, budista, muçulmano. A questão não é essa. A questão é, ao escolhermos um caminho, utilizemos esse caminho sem apego a ele. Nem ao caminho nós devemos ter apego, né? Utilizemos esse caminho como esse barco que nos conduzirá a um porto seguro. Valorizemos esse caminho como esse barco que nos conduzirá a este porto seguro da felicidade genuína, da paz, da paciência, da generosidade e da compaixão. Mas não desenvolvamos aquela concepção de que esse é o caminho, né? Que essa é a verdade. Porque nenhum caminho espiritual expressa a verdade. Todos os caminhos espirituais conduzem à verdade. Mas a verdade, como nós já dissemos aqui várias vezes, ela está além de palavras e conceitos. Então todas as palavras e conceitos que os caminhos espirituais nos oferecem são ferramentas para nós atingirmos, né, a iluminação. São ferramentas para nós atingirmos a perfeição espiritual. Mas não são eles a finalidade em si mesmos. Isso é muito importante. Porque se todos os praticantes espirituais da humanidade tivessem essa compreensão, nós não teríamos tido tantas guerras, nós não teríamos tido tantas disputas, nós não teríamos tido tantas mortes por conta de disputas religiosas absurdas, né? Por conta de praticantes espirituais, ou pelo menos ditos praticantes espirituais, acharem que a sua religião, o seu caminho espiritual, era o único e, portanto, deveria ser imposto à força a outros seres. É por isso que eu acho muito bonito esse ensinamento que o Lama nos dá, né? A finalidade do caminho espiritual é nos libertar da experiência do sofrimento e, ao final, nos libertar do próprio caminho. E ele segue dizendo: existem 2 tipos de corrupção.
A corrupção da experiência cíclica e a corrupção do caminho espiritual. Os mestres sempre alertam para o que chamam de materialismo espiritual, que se manifesta quando abandonamos a experiência cíclica usual e entramos no caminho espiritual com fixações específicas. Por isso, Sua Santidade o Dalai Lama diz: eu não sou budista. Minha religião é bondade, amor e compaixão. Às vezes alguém me diz: quero ser budista. Mas eu nunca acho essa motivação muito apropriada. É preciso entender que existem referenciais construídos ligados a este tipo de identidade que também produzirão problemas. A motivação correta não é tornar-se budista propriamente, mas buscar a superação de suas dificuldades e se capacitar para beneficiar os outros seres. Por isso, Sua Santidade o Dalai Lama fala em bondade, amor e compaixão. Recentemente ele afirmou: se as pessoas praticarem os valores pregados pelas tradições religiosas, talvez as próprias tradições sejam desnecessárias. Olha que interessante, né? Por quê? Por que o Dalai Lama e o Lama Padma Santen chamam a atenção para essa questão? Não é difícil da gente entender, porque a gente vive hoje mesmo no nosso mundo contemporâneo e também percebe na própria história da humanidade o quanto que os caminhos espirituais genuínos foram corrompidos por interesses materiais, né? A nossa história ocidental registra toda aquela problemática da Inquisição Católica durante a Idade Média, onde aqueles que eram considerados hereges, ou seja, não católicos, eram queimados vivos nas fogueiras. Onde foi que Jesus orientou seus seguidores a queimar e açoitar aqueles que não concordassem com suas ideias? Isso não existe em lugar nenhum do Evangelho, né? É uma interpretação absolutamente distorcida dos ensinamentos evangélicos. E, no entanto, essa corrupção durou séculos. Por séculos, a Igreja praticou os mais absurdos e mais cruéis crimes em nome da disseminação da religião cristã, né? Aqui, inclusive, no Brasil, quando fomos descobertos, os índios, né, as populações indígenas que aqui viviam, foram totalmente desrespeitadas em suas tradições. Porque aqueles que aqui chegaram, no caso do Brasil, os portugueses, muito vinculados ao catolicismo da época, acharam que tinham que impor sua religião aos indígenas que eles consideraram primitivos. E por conta disso, acabaram quase... hoje, os índios estão quase que praticamente dizimados, né? Por conta de uma visão errônea do que é a essência do caminho espiritual. O caminho espiritual ele surge para atender às necessidades de seus praticantes. E cada praticante, cada sociedade, cada civilização tem necessidades específicas. A finalidade dos caminhos espirituais, todos eles é a mesma. Todos conduzirão ao mesmo ponto, que é a iluminação, a perfeição espiritual. O destino é o mesmo. Mas a forma como os seres chegarão a esse destino é infinitamente variada. Porque as mentes são infinitamente variadas. Cada mente tem o seu modo de operar. Cada mente tem suas afinidades por determinados rituais, ou por determinados cultos, ou por determinadas preces, ou por determinada forma de orar. Nós temos que respeitar as diferenças, né? Nós temos que abraçar, né, aqueles que não pensam como nós, ou que não seguem o mesmo caminho que nós escolhemos seguir, né? Não importa, por exemplo, se nós como espíritas cultivamos uma religião que busca esclarecer os ensinamentos evangélicos à luz da razão, e outros cristãos procuram cultivar o evangelho à luz da sua fé, sem utilizar tanto a ferramenta da razão. Isso não é o ponto. O ponto é se todos estão praticando com sinceridade, com pureza de propósitos.
com a intenção realmente de se tornarem melhores. Se o caminho está funcionando para que o praticante seja mais compassivo, seja mais generoso, seja mais paciente, seja mais altruísta, então esse caminho é bom para ele. Esse caminho está funcionando para ele. E é isso o que importa. E aí o Lama segue dizendo: como a experiência cíclica existe, o caminho espiritual é necessário. E ele é a expressão da compaixão. Por isso, é muito importante trilhar o caminho espiritual, ouvir os ensinamentos, dar valor a eles, e ao mesmo tempo, nunca perder de vista que o objetivo é transcender o caminho espiritual e chegar ao fim dele, ou seja, ao reconhecimento da natureza não construída e ao refúgio verdadeiro na natureza do silêncio, na natureza da luminosidade e na natureza da compaixão, de onde se é capaz de reconhecer todos os seres como originalmente ilimitados. Então o que o Lama está nos dizendo aqui, pessoal? Ele está dizendo que todos os seres, todos, e não são só seres humanos, são originalmente ilimitados. Todos os seres têm na sua natureza mais profunda a capacidade infinita de evoluir. Todos têm, né? E os caminhos espirituais, eles surgem como uma emanação compassiva dos mestres iluminados para ajudar a nós, seres não iluminados, a chegarmos ao ponto onde eles chegaram, que é a conexão com essa natureza crística, com essa natureza búdica, que é a nossa própria essência. Nós estamos desconectados de nossa própria essência devido às nuvens de obscuridade, né, que ainda existem em nossos corações e em nossas mentes. E os caminhos espirituais nos são legados para que nós possamos ter métodos eficazes para trabalhar intensamente na dissipação dessas nuvens interiores que não nos permitem usufruir dessa luz, dessa felicidade e dessa paz que é a nossa essência, que é o nosso verdadeiro eu, que é a nossa verdadeira natureza. Né? E aí o Lama segue dizendo que quando surge esta experiência, ou seja, a experiência da iluminação, a experiência da perfeição espiritual, o caminho espiritual se extingue, pois já cumpriu sua função. É aquela ideia do barco. Atravessamos a correnteza, né? Superamos o sofrimento, né? Curamos da doença. Se nós curamos da doença do sofrimento, não precisamos mais de remédio. Vamos usufruir agora dessa felicidade que brota dessa vivência ilimitada, dessa vivência infinitamente compassiva, né? Infinitamente amorosa, que se alegra com a alegria do outro, né? Que se entusiasma em poder ajudar, né? Que se felicita em poder servir. É uma felicidade que jamais se extinguirá. Por quê? Porque sempre haverá serviço a ser prestado aos seres que habitam o universo. Qual é a felicidade dos seres iluminados? É apoiarem, né, a todos aqueles que deles precisam. Eles se felicitam com isso. E como existem infinitos seres no universo precisando de apoio, né, precisando de luz, precisando de ensinamentos, os mestres têm, né, os seres iluminados têm infinitas possibilidades de felicidade. Por isso sua felicidade é permanente e nunca se extingue. Por isso eles sempre estão em paz. E aí o Lama segue dizendo: é interessante ver que os grandes mestres de cada tradição conhecem as outras tradições. Às vezes conhecem sem nunca terem ouvido nada sobre elas. Como eles acessaram a região de sabedoria, são capazes de dar ensinamentos e responder sobre outra tradição sem nunca ter estudado seus textos. Os grandes mestres dão ensinamentos em todas as tradições. Olha, um exemplo contemporâneo disso é a própria personalidade do Dalai Lama. É muito interessante, eu não sei se vocês acompanham um pouco da atividade do Dalai Lama no mundo, mas ele tem uma interação muito intensa com a ciência contemporânea. Ele adora a ciência contemporânea, estuda muito a ciência contemporânea, principalmente a área da neurociência, buscando os pontos de conexão
entre as descobertas mais recentes sobre o funcionamento da nossa mente, né, sobre as nossas capacidades cognitivas, cerebrais, né, sobre a nossa forma de interagir com o mundo e de conhecê-lo, né, o Dalai Lama ele adora interagir, né, com os neurocientistas, está sempre participando de debates, de exposições, né, de palestras, ou seja, ele não fica ali restrito à sua própria tradição budista tibetana, né? Ele se encanta com as conexões que existem entre essa tradição milenar e as descobertas mais recentes da ciência, né? Ele como um monge, né, porque ele foi realmente criado, educado e até hoje, né, segue todas as tradições monásticas, né, do budismo tibetano, mas mesmo sendo um monge, ele interage perfeitamente com o mundo mundano e se encanta com ele, com tudo aquilo que esse mundo mundano pode também oferecer para tornar o caminho espiritual ainda mais eficiente. Então é um bom exemplo a ser seguido, né, de abertura, né, de não fixação ao seu próprio caminho. E aí o Lama segue dizendo que isso é importante para que não pensemos que nosso método específico é único ou que deva ser algo em que iremos nos fixar teimosamente para sempre. Nosso objetivo é usar o método e chegar ao final. Não que devamos rejeitá-lo depois. Olha que interessante. Não que devamos rejeitá-lo depois. É um legado precioso que chegou a nós através de gerações para que possamos ter mais lucidez e transmiti-la a outros, para que esses seres também se beneficiem e não se fixem, para que aprendam sem gerar fixação. O caminho espiritual é um caminho de paz. Se gerar fixação, será um caminho de sofrimento. Aqui está a essência desse ensinamento, pessoal. Se nós nos apegarmos ao caminho, ao invés desse caminho gerar felicidade e paz para nós, ele vai gerar aflição e sofrimento. Por quê? É fácil de entender. Porque quando nós nos apegamos ao caminho, nós, por exemplo, não vamos aceitar críticas a ele, né? Então nós que somos espíritas, por exemplo, a gente já está bem habituado, né, a críticas, né, a sermos chamados às vezes de macumbeiros, né, porque as pessoas não entendem corretamente o fenômeno mediúnico, né? Às vezes eu vejo também companheiros nossos de outras vertentes espirituais, cristãs inclusive, né, dizerem que nós somos bruxos, né, ou coisas desse tipo. Então, se nós tivermos apego ao nosso caminho espiritual, nós vamos sofrer com isso. Vamos dizer, não, como que você pode falar isso de uma doutrina tão esclarecedora, né, de uma doutrina que resgata o cristianismo primitivo, né, de uma doutrina que clareia os ensinamentos de Jesus à luz de uma linguagem mais contemporânea e mais moderna. Nós vamos sofrer por causa disso, porque nós vamos entrar em debates inúteis. Porque essas pessoas, ou cada pessoa, vê só aquilo que pode ver. Jesus já dizia, é preciso termos olhos para ver e ouvidos para ouvir. Se nossos ouvidos e nossos olhos são aptos a ouvir a mensagem espírita, a ouvir inclusive aqui no nosso caso, a própria mensagem budista, que bom para nós. Né? Que bom para nós que temos acesso a esses remédios tão eficazes para os nossos obscurecimentos mentais. E se outros nos criticam, isso é motivo de nós nos compadecermos, né, daqueles que muitas vezes não alcançam o significado profundo e os benefícios que esses caminhos podem oferecer. Né? Então vocês percebem isso, pessoal? Que o apego ao caminho espiritual inverte o seu efeito. Né? Por quê? Porque o caminho espiritual, que é para ser um caminho de paz, ao nos apegarmos a ele, nós o transformamos num caminho de sofrimento e de aflição. E aí o Lama conclui o seu ensinamento dizendo, se não aprendermos que o caminho espiritual é um caminho de paz, estaremos perdendo tempo. É importante que aprendamos e possamos utilizar isso com outros seres, mas livres de fixação. Isso é muito importante, pessoal. Por quê? Porque nós devemos oferecer tudo aquilo que nos beneficia para que outros também se beneficiem, mas sem fixação, né? Sem esperar que eles olhem para
para aquilo que nós estamos oferecendo e digam, nossa, que maravilha, esse caminho seu é maravilhoso. Estejamos preparados para receber críticas sobre aquilo que nós oferecemos com amor. Não tem problema nenhum, mas nós oferecemos. E por que nós oferecemos? Porque nós estamos aqui nesse caminho sendo estimulados a praticar a compaixão, né? A praticar a bondade amorosa. Né? E que maior manifestação de amor pode haver do que nós oferecermos às pessoas um remédio para o sofrimento que está funcionando para nós. Né? Então eu costumo dizer que a doutrina espírita é uma doutrina esclarecedora. É uma doutrina que não procura doutrinar, mas procura sim esclarecer, trazer luz, né? Ampliar a visão, né? Ampliar a lucidez dos seres. E aí o Lama segue dizendo, se a fixação se estabelecer, teremos a experiência cíclica novamente. E diremos, este professor do Dharma é o melhor que tive. Este eu ouço, aquele eu não ouço. Este ensinamento é bom, aquele outro tem problema. Os seres que ouvem aqueles ensinamentos estão todos perdidos. Ah, eu não. Eu estou no único caminho certo. O que nós estamos fazendo ao tomar essa atitude que o Lama está expondo aqui? Nós estamos intensificando uma das maiores causas do nosso sofrimento, a dualidade. Né? Eu certo, o outro errado. Né? Eu sábio, o outro ignorante. Né? Eu, aquele que tem a luz, e o outro, aquele que caminha nas trevas. Essa não é a melhor forma de abordar a diversidade de mentalidades que existem no mundo. A melhor forma de abordar a diversidade de mentalidades que existem no mundo é nós entendermos que todos os seres têm a mesma natureza ilimitada e que ainda que muitos seres estejam equivocados, né, na sua análise e interpretação dos ensinamentos, eles vão despertar em algum momento. Né? Eles vão acordar como nós acordamos, né, em algum momento, para a necessidade de nos aprimorarmos. Eles também acordarão. Né? E que não cabe a nós, né, sermos impacientes. Muito pelo contrário. Cabe a nós exercitarmos aquele ensinamento que nos diz que não devemos procurar ter razão, mas sim devemos procurar sempre preservar a paz. Né? Porque ao nos empenharmos demais em termos razão, nós entramos em debates e em disputas inúteis. Né? Acirramos a competição, né? Acirramos a dualidade. E não é esse o objetivo do caminho espiritual. O caminho do espiritual, a finalidade do caminho espiritual é nos mantermos em silêncio quando percebemos que nossas palavras não podem ajudar. Né? E o nosso silêncio, muitas vezes, pode ser o melhor exemplo que muitas vezes vai magnetizar aquele que conosco ali está convivendo e talvez vá ajudar mais do que palavras que nesse momento ele não pode compreender. E o Lama termina dizendo, e seguiremos assim. É uma experiência cíclica infindável. Este é o poder de corrupção da experiência cíclica. Ela pode nos corromper mesmo enquanto praticamos. No budismo, eles chamam essa corrupção do caminho espiritual de materialismo espiritual. Então, toda vez que eu entrar no caminho espiritual, né, por exemplo, o caminho espiritual budista, que é o caso aqui que o Lama Santen está tratando, né, eu entro no caminho espiritual budista, achando que eu preciso ser reconhecido, porque olha só como eu estou desenvolvendo minha habilidade de meditação, ó como eu desenvolvi a minha concentração, ó como eu tenho muito mais energia. Né? Se eu fizer isso, eu estarei, na verdade, cultivando um materialismo espiritual, que nada mais é do que usar o caminho espiritual para a satisfação das preocupações mundanas do ego, que é a preocupação em ser elogiado e não ser criticado, que é a preocupação em ter prazer e evitar a dor, que é a preocupação em ser reconhecido e nunca ser ignorado, e que é a preocupação em ganhar e nunca perder. Se nós estivermos presos nisso, o caminho espiritual vai estar totalmente corrompido. Se eu estiver ali conversando com uma outra pessoa de um outro caminho, né, e tentando convencê-la de que o meu caminho é melhor, de que esses métodos
que eu utilizo são mais eficazes do que os que ela se propõe a utilizar, eu vou estar preso na experiência do sofrimento e o caminho espiritual, ao invés de gerar paz, vai gerar aflição. Então o que nós devemos buscar, acima de tudo, é o cultivo da compreensão, é o cultivo do entendimento, é o cultivo, sobretudo, da capacidade de nos colocarmos no lugar do outro e de perceber que daquele lugar o que ele enxerga tem um colorido diferente daquele colorido que nós vemos do lugar de onde nós procuramos enxergar as coisas. E a partir dessa postura de acolhimento, nós vamos conseguir cultivar a paz em nosso interior e transmitir a paz para todos os seres que convivem conosco e, consequentemente, contribuir para que a paz também se expanda pelo mundo afora.